Bom, aula 16, tá? Agora, o intuito desse vídeo é fazer uma apresentação, né, a respeito do assunto abordado no vídeo anterior, que é sobre sistemas acumuladores de energia. Só reforçando, né, o conhecimento passado no vídeo anterior, mas eu vou mostrar para vocês aí um diagrama, tá? Um modelo, tá? No caso específico do princípio de funcionamento de um carro movido a ar comprimido, mas também fazer apresentações bem rápidas sobre alguns vídeos, tá? Eu tenho à disposição alguns vídeos, né? Um número até grande, talvez uns 30 vídeos, mas a grande maioria deles são vídeos bem curtos, um outro parece ser bem repetitivo aí depois de um certo momento, tá? Então, primeiramente, né, o que eu quero mostrar para vocês? Só reforçando, né, quais são as principais tecnologias de armazenamento de energia? A diferença entre elas se dá pela estrutura em si, né, tem os sistemas eletroquímicos, tem os sistemas mecânicos, tem os sistemas podemos dizer termoquímicos, né? No vídeo anterior eu falei apenas químicos, como por exemplo o hidrogênio como fonte não apenas de geração, mas também de armazenamento de energia. Então, voltando, né? Eletroquímico, mecânico, químico, térmico, né? Podendo ser armazenar um fluido quente ou fluido frio, tá? Pneumático, mecânico, tá? E também os capacitores, né? Dependendo da literatura, eles colocam os capacitores junto com os eletroquímicos, tá? Então, reforçando, eletroquímico, capacitores, mecânico, térmico, químico, mecânico, pneumático. Acho que não faltou nenhum, né? Bom, eu vou compartilhar com vocês uma figura, né? Que é essa aqui. Carro movido a ar comprimido. Como é que funciona? Como é que funcionaria, né? Como eu tinha comentado anteriormente, né? Os carros movidos a ar comprimido, eles ainda não estão disponíveis assim no mercado, né? Mas estão sendo pesquisados devido aí a uma gama de vantagens que pelo menos na teoria, eles apresentam. Atualmente, quando se fala em projeto de um veículo com um propulsor assim moderno ou com um novo propulsor, né, no caso aqui o sistema movido a ar comprimido, devemos pensar também em refazer o projeto do veículo como todo, né? Porque não adianta nada primar pela eficiência energética, tal, e se não levar em consideração outros fatores. Então, né, os projetos atuais, né, na área na área automotiva, está se pensando o quê? A melhorar a aerodinâmica do veículo, né? Minimizando aí atritos, minimizando aí o consumo de combustível, insumo energético, enfim, né? Fala-se muito também na modificação, né, ou na até substituição parcial total dos materiais, né? Atualmente, né, grosso modo, os principais materiais são metais, né, como aço, polímeros, plásticos, né, e fibras, como fibra de vidro. Estamos falando muito do uso da fibra de carbono, né? A fibra de carbono está ficando cada vez mais diminuindo seus custos, né? Cada vez mais barato. É um material leve e também resistente a impactos, né? Resistência mecânica. E especificamente em motores de combustão interna, estão se introduzindo algumas tecnologias como injeção direta de combustível, diminuição do número de cilindros, né? Os carros mais antigos aí, né? De menor potência, 4 cilindros diminuindo para 3, ou até mesmo a possibilidade de desativação parcial de alguns cilindros, por exemplo, quando o carro está parado, enfim, né? Para minimizar também o consumo de combustível. A popularização dos turbocompressores, né, carros turbo, visando também no aumento da potência e também aumento da eficiência de combustível, né? Alteração do material do bloco do motor, né, substituição dos blocos de ligas ferrosas com alguns tipos de aço, né, resistência a alta temperatura, introduzindo aí ligas especiais de alumínio, tá? Isso sempre acontece, mas vou reforçar aqui também, né? Substituição de certos óleos lubrificantes, visando também, entre outras coisas, a diminuição do atrito do pistão, né, dentro do cilindro, tá? Enfim, e também, né, até mesmo, aí já é algo mais moderno, né, que é a alteração da taxa de compressão dentro do motor de combustão interna, visando ora a eficiência de combustível, ora também aí a alteração
da situação do movimento do carro, hora econômico, hora esportivo, né? E com isso visando aí o aumento total da eficiência dos carros movidos a gasolina, etanol, diesel, né? Os motores de combustão interna. Só que ainda a eficiência é bastante baixa em comparação, por exemplo, ao carro elétrico, que fala eficiências aí de 90% ou até mais que isso. Bom, o modelo que eu vou mostrar aqui, né? Eu já vou antecipar. Ele não é um modelo visando uma alta eficiência energética, infelizmente, né? Ainda carro elétrico, né? Com aquela aparente simplicidade que ela possui, né? Que é bateria e motor elétrico, né? Mas, enfim, é uma solução alternativa, por exemplo, às baterias, né? Porque fala-se muito no alto custo das baterias, alta toxicidade, uso de materiais especiais, né? Materiais que são caros, enfim. Então, o ar comprimido, ele substitui as baterias e também, né, eles não geram compostos, né, que são gerados com a queima dos combustíveis, como material particulado, NOx, SOx, hidrocarbonetos, é, compostos orgânicos voláteis, enfim, né? Então, o que vocês podem observar aqui? Primeiro, obviamente, né, com ar comprimido, aí usa aí como a matéria-prima o ar atmosférico, né? Se for pensar, por exemplo, o carro movido a ar comprimido chegar no posto e receber esse ar já dentro do tanque, né? Isto é, chega no posto e já está o produto pronto, né? O ar pressurizado. Então é bom, é conveniente colocar aqui no começo, por exemplo, um sistema purificador, tá? Para limpeza do ar comprimido, né? Para não entrar material sólido, enfim. E também porque se entrar um ar contaminado por conteúdo de muitos componentes, até mesmo se for dentro de um posto convencional, né, pode até atrair também compostos orgânicos voláteis, que ao comprimir, ele pode gerar aí alguma fração em outro estado, por exemplo, estado líquido, enfim, né? A contaminação do ar pode gerar problemas, desgaste, corrosão nos componentes fora ou dentro do carro. Então é bom ter um ar mais limpo na medida do possível. É aquela história, né? Por que usar comprimido? Por causa de algumas vantagens que eu apresentei anteriormente, né? Porque o ar comprimido, ele mesmo comprimido, ele é leve, né? Não usa compostos que podem ser tóxicos, metais pesados, enfim, né? À primeira vista. Mas para isso precisa, obviamente, né, de uma fonte de energia elétrica para acionar o compressor, né? E esse compressor, né, ele comprime o ar quanto maior a pressão, obviamente, né, melhor porque é mais energia acumulada em menor volume. Só que compensação, né, mais para frente está aqui o tanque pressurizado, precisa-se de tanques mais rígidos, né, com uma parede mais grossa para resistir às maiores pressões, tá? Então, só para efeito de comparação, o botijão de gás doméstico, né, existe aí a pressões, acho que não chega a 30 bar, 30 atmosfera, né? Recomenda-se colocar aí até entre 15 até 19, talvez 20 atmosfera, né, o gás GLP. Só que sabe-se que até resiste a pressões um pouco maiores, mas a partir de certo ponto, talvez uns 25, 30 na atmosfera, ele tende a estourar, né? Os botijões que acumulam gás natural veicular resistem a pressões bem maiores, mas mesmo assim em torno de 120 aproximadamente. E já se fala aí em tanques pressurizados a comprimido a pressões superiores a 600, talvez até 700 atmosfera, tá? Só para mostrar aí, né, que a vantagem de aumentar a pressão é também diminuir o volume, aquele volume que poderia ser ocupado pelo porta-malas, por exemplo, né? Embora a tendência é colocar tanques pressurizados assim na parte inferior do veículo, né, para garantir uma certa estabilidade a ele, né? Mas voltando aqui, o compressor consome energia elétrica, comprime o ar, só que a questão, né, é que vai comprimir o ar, também vai aumentar a sua temperatura, né, devido ao aumento da energia cinética das moléculas, né, do ar. No caso aí, 71% N2 e 29%, 28, 29 O2, né? Então é necessário ter um trocador de calor para retirar o calor excedente, tá? Mas nesse caso aqui não se pensa não se pensa, né, nessa situação específica em usar esse calor residual por enquanto.
Aí eu fiz aqui dois caminhos, né? Porque assim, não vou dizer, né, obrigatoriamente tem que ter um trocador de calor, mas não é recomendado, por exemplo, armazenar num tanque pressurizado ar muito quente. Não é adequado, a meu ver, né? Então, o ar quente pressurizado recomenda-se fortemente que seja conduzido por um trocador de calor, diminui só a temperatura e aí armazena, na medida do possível, uma temperatura próxima à temperatura ambiente. Então tá aqui, né? A pressão de entrada do compressor, obviamente, é menor que a de saída, e temperatura idem. E aí recomenda-se aí que saia aí um ar a uma temperatura mais baixa. Aqui eu coloquei só para ilustração, né? Teoricamente, P2, pressão do ponto 2 igual ao do ponto 3. Obviamente, né? Da temperatura 4 menor que da temperatura 5, P4 igual a P5. E, enfim, aí armazena esse ar comprimido. Quanto tempo dura esse ar comprimido, né? Se as válvulas estiverem bem ajustadas, bem fechadas, né? Não tiver alguma falha, pode armazenar por longo período de tempo. Não é igual, por exemplo, gás como hidrogênio, tipo, que o hidrogênio pode até passar entre os átomos do tanque, por que possa aparecer, porque são muito pequenos. No ar, nitrogênio e oxigênio, esse problema é minimizado. Aí utiliza-se o ar pressurizado, né? Aí o ar pressurizado ele vai para o expansor, né? Que faz serviço equivalente a uma turbina. E aí a conversão do quê? Da energia do ar pressurizado para energia mecânica e vai para as rodas. Aí tem transmissão, vai para as rodas. Só que é uma alternativa. Ao expandir os gases, é que nem acontece que nem que acontece quando você usa lá o desodorante aerosol, né? Em especial quando ele está terminando. Quando está o desodorante no finalzinho, prestes a jogar o desodorante fora, você percebe que a lata ela fica mais fria. Por quê? Porque está expandido o gás, está diminuindo a sua pressão. E ao diminuir a sua pressão, também diminui a temperatura. Tá? Então, expande-se o gás, aí essa energia vai para é convertida em energia do ar pressurizado, vai para energia mecânica, que esta vai para as rodas, e aí diminui a temperatura. Aí você pode até pensar em o quê? E usar, entre aspas, esse frio para alimentar um sistema de ar-condicionado. Aí precisaria ter um ar, pode ser o ar do ambiente, né? Quando o carro está em movimento, aí passa para o trocador de calor, fica mais frio, e aí pode ser injetado diretamente para o habitáculo, né? O ambiente interno do carro, ou passar para outro trocador de calor, enfim, transfere o frio para dentro. Tá? E se, por exemplo, dentro do carro também tiver um compressor, aí tem que ter uma fonte de energia elétrica, poderia até pensar em dias muito frios esse calor ir para dentro do habitáculo. Tá? Mas, quando se fala em tecnologias mais modernas de carro, pensa-se em carros mais simples e mais leves, exatamente para diminuir o consumo de energia. Então, é conveniente, por exemplo, o sistema aqui de compressão, né? O compressor tal, está fora do carro, está num recinto, num estabelecimento, um posto tradicional, né, de gasolina, diesel, etanol, que seja, gás natural, veicular, por exemplo, e até mesmo na residência, no local onde o carro vai ficar parado por um longo período de tempo, né? Então, espero que tenha entendido aí o esquema que é apresentado, né, mesmo feito à mão, tá? Então, esse aí é uma proposta para um sistema de carro movido a ar comprimido. E esse expansor aqui não necessariamente pode ser uma turbina. Existem projetos de motores, motor tipo Ankel, por exemplo, tá? Que também é chamado de motor rotativo, mas também pode pensar também o motor de pistões, né? Em vez de um motor convencional, né? Seria algo equivalente que tem nas geladeiras, né? Que geladeiras domésticas, né? O compressor é para o pistão, é que nem o motor de combustão interna, só que ao contrário, tá? Enfim, então pode pensar aí numa turbina ou no motor rotativo, até mesmo um equivalente ao motor de combustão interna. Só que sem a necessidade, né, de carburador, se fosse comparar com os veículos mais antigos, injeção eletrônica, bomba de água, radiador, enfim, todos esses equipamentos, né, que obrigatoriamente deve ter no motor de combustão interna, né? Então tá aqui, carro movido a ar comprimido. Bom, vamos lá, vou aqui parar de compartilhar.
Eu vou mostrar para vocês, né? Existem alguns vídeos que eu coloquei em uma versão mais antiga do EAD. A grande maioria dos vídeos são vídeos curtos aí, tem vídeo de menos de 1 minuto, menos de 2, menos de 3, mas a meu ver são didáticos, acho que dá para entender apenas observando. Eu não vou ficar explicando para vocês, mas vou falar rapidinho sobre alguns deles, né? Os primeiros vídeos, eles mostram um sistema inovador de armazenamento de energia, que é por meio de como se fosse um veículo ferroviário, tá? Quando está mais gerando do que consumindo, o veículo está sendo conduzido para cima, né, para um ponto mais alto, por meio de como se fosse uma ferrovia. Tá? Essa que é a proposta. E, ao contrário, ele está descendo, tá? Porque conversão da energia cinética em energia elétrica, tá? Aí os 2 primeiros vídeos nessa página aqui estão falando sobre isso. Aí tem outros, por exemplo, esse terceiro, ele mostra, né, uma solução que eu vou falar bem mais para frente, que é o uso do hidrogênio, tá? Aí é um sistema fonte de energia elétrica que alimenta o eletrolisador, que gera hidrogênio, que é armazenado no tanque, a hidrogênio que depois alimenta uma célula de combustível, tá? Não vou entrar em detalhes por enquanto, tá? Tem um vídeo aqui que eu vou falar bem rapidamente, tá? Não precisa assim abrir o áudio, tá? E quando tiver carregando aqui, eu vou pedir para vocês darem um tempinho, uns 20 segundos. Aqui está. Retornando, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, é um vídeo que originalmente tem 15 minutos, mas eu vou dar uma acelerada, tá? Vou ser bem mais curtinho. Ele fala do sistema de armazenamento de energia por centrais hidrelétricas reversíveis, tá? Acumulação de água. Aqui é um vídeo desses do TED, são vídeos curtos, né? Mas vou falar rapidamente sobre ele aqui. Até tirei o áudio. Vou passar direto aí a apresentação. Armazenamento, tal, chave de energia renovável. O que eu tinha comentado anteriormente? Que alguns países já possuem essa tecnologia de armazenamento, né, de água por meio de hidrelétricas reversíveis. No Brasil ainda não tem, mas alguns lugares já tem, já possuem, né? Só que, como qualquer outra tecnologia de armazenamento de energia, tem as perdas, né? Tem a eficiência, que não é 100%, de bombeamento e a eficiência de turbinamento. Tá? Então, tem que verificar se realmente vale a pena. Ele é um grande concorrente, por exemplo, dos sistemas de geração de energia a custos maiores, né? Que aquela energia que vai alimentar aí, vai fornecer, né, o mercado consumidor, por exemplo, no horário de pico ou em situações de emergência, onde a energia elétrica muitas vezes é mais cara. Tá? Então, são aquelas situações onde compensa instalar um sistema de armazenamento de energia ao invés de introduzir uma fonte mais cara de energia. Tá? Então, dando exemplo aí de alguns países, passando aqui, depois tiver interesse aí, depois vocês dão uma olhada no vídeo, né? Vou procurar ser mais rápido. Aqui ele mostra, né, que, por exemplo, ele pode ser uma fonte de armazenamento de energia solar, por exemplo. Pode. Supondo aquela situação, né? A geração de energia solar é alta durante o dia, só que o consumo é maior à noite. Então, pega energia solar, alimenta um sistema de acumulação de água, né, numa hidrelétrica reversível, para depois usar no horário de pico. Tá? É isso que ele está falando aqui, né? Uma proposta. Por que isso? Porque está aumentando a geração solar no mundo todo. Então, aquela questão, né? A geração solar está ficando cada vez mais barata, porém, o momento da geração não é mesmo do consumo. Então, o interessante do sistema de armazenamento de energia é um diagrama como esse aqui. Tá? Gera no momento, para depois consumir no outro. Né? E a geração de energia elétrica é instantânea, no mesmo tempo, quase ao mesmo tempo do consumo, né?
nós precisamos armazenar energia a custos baixos por quilowatt-hora, tem que ter uma alta eficiência, uma pequena pegada ecológica, digamos, né? É muito bonito que estão usando agora. Vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui, né? É um vídeo de 15 minutos, mas vou procurar ser bem sucinto. Aqui está fazendo comparação, né? Porque a primeira impressão, né? A primeira vista, por que investir num sistema de armazenamento de energia com eficiência tão baixa? Aí do exemplo aqui, tem sistemas 25%? Pior que tem, né? Mais para frente eu comento com vocês, né, sobre produção de hidrogênio, já vou antecipar. É uma eficiência bastante baixa também, mas aí existem nichos de mercado, situações específicas onde o hidrogênio pode ser utilizado, ou até mesmo onde ele é fortemente aconselhável o seu uso. Vamos lá. A questão da pegada, né? Isto é, o impacto ambiental, né? Mas o sistema de acumulação de água, ele gera um grande impacto, isso é verdade, porque precisa-se de grandes áreas. Mas você pode pensar, né, da medida do possível, uma grande barragem com uma profundidade com o lago cuja profundidade pode ser bem alta. Então, mais água para cima e menos para as laterais, se o relevo possibilitar isso, né? Aí tem aquela questão também, se acumular muita água, né? Se tiver uma coluna d'água bastante alta acima da turbina, provavelmente vai conseguir gerar até, dependendo da pressão d'água, até mais energia, né? Aí enfim. É mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Porque esses tipos de visas mostram até relação entre raio, altura versus energia acumulada. Tá? Aí dá para fazer uma comparação. Qual que necessita de um volume maior? Qual que necessita de uma área maior? Né? Claro que depende de muitas variáveis. Tá? Mas, enfim, dá para se pensar dessa maneira. Então, por exemplo, aqui, ó, capacidade de armazenamento de energia. 2 vezes π vezes r, 2πr é circunferência, tá? Mas aí tem a questão, né? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, né? E aí fazendo as conversões, né? Aqui armazenamento de energia, energia igual a 2 vezes π vezes gravidade vezes massa específica vezes a quarta potência do raio da estrutura, né? E aí fazer daí umas comparações, né? Se colocar, por exemplo, uma altura igual ao raio, enfim, né? Aí até embaixo aqui custo de construção, depois aqui custo por quilowatt-hora equivalente a 1 sobre quadrado do raio. Então dá para fazer uma analogia aí com a energia potencial gravitacional que nós conhecemos, né? E, enfim, é que nem, por exemplo, na geração eólica, que tem os fatores lá, massa específica, velocidade dos ventos, o raio comprimento das pás, né, que é o raio do círculo, né, formado, né, pelo seu movimento, enfim, tá? Que mais? Aqui diz, né, duplica o raio, o preço diminui em um quarto, né, se for fazer uma análise aí mais profunda da parte econômica, né? Não vou entrar aqui em detalhes, né? O mais importante é mostrar o funcionamento. Que mais? Aqui está falando o seguinte, né? Quando fala em hidrelétrica, hidrelétrica reversível também fala em alturas, né? Pode pegar água salgada, né? Por exemplo, construir, né, um sistema central aí numa falésia, como aqui, do lado esquerdo, ou aqui, né? No caso, pegar água doce. Né? Que mais que nós podemos mostrar para vocês? Bom, aqui já é muito específico. Aí tá, no começo falou, né? Armazenar energia solar durante o dia para depois, durante o dia ainda bombear água para turbina à noite, né? Podemos pensar uma outra fonte altamente intermitente que é a geração eólica, né? É isso que ele está mostrando aqui. Né? Tá? Que mais? Aí vai depender do caso. Aí tá.
Esse vídeo aqui de um pesquisador, né, entusiasta aí da geração, desculpa, do sistema de acumulação de energia, né, usando a água, tá? O que mais aqui? Eu vou continuar mostrando a página que consta os vídeos, tá? Cadê? Espera só um pouquinho. Aqui, novas tecnologias. Vou compartilhar de novo. Tá. Bom, aí tem outros aqui, né, de 1 minuto mais ou menos, né, que mostra. Esse aqui eu vou falar bem rápido. É um sistema mais supostamente mais moderno, né, em que tem a energia do sol, energia dos ventos, em que gera energia elétrica, que alimenta aí um compressor, que alimenta como se fosse grandes balões, balões que armazenam ar comprimido, e esses balões fornecem esse ar comprimido à noite, por exemplo, né, onde há um consumo maior no horário de pico. Tá? Então, vocês veem aí como é que ele funciona. Tá? Existem também pesquisas usando balões flexíveis e, no caso dos carros, né, que seriam tanques rígidos. Tenho aqui, que é armazenamento de energia também usando veículos ferroviários, aí está escrito maglev, né? Para quem não sabe, maglev é uma sigla de veículos, como é que se fala? Magnéticos, né? Deu um branco aqui. Veículos, isso, trios magnéticos, tá? Que é por meio de ímãs. Existe uma solução, apenas uma aplicação prática lá no que tem um trem que liga o centro, a região central ao aeroporto de Xangai, na China, tá? Então aí no caso são veículos magnéticos, tá? Que mais? De novo, né? Bolsas que armazenam ar comprimido, né? Localizados no fundo do mar, por exemplo. Aí tem vários aqui, carros movidos a ar comprimido, né, mais ou menos a mesma concepção que eu falei para vocês, mas nada impede de ter também veículos híbridos movidos a ar comprimido, isto é, não apenas a solução carro a ar comprimido, mas também colocando lá um motor de combustão interna, um motor elétrico, só que aí nós podemos pensar do seguinte artifício, se for falar em carro híbrido, muitas vezes o outro motor, né, talvez um motor convencional, com certeza vai ter uma potência mais baixa, que vai ser usado aí para fornecer, por exemplo, energia elétrica ou ar comprimido quando a bateria, né, o tanque estiver faltando, né, bateria faltando energia elétrica, o tanque faltando ar comprimido, né, ou para movimentar as rodas diretamente, mas em uma situação de emergência, tá? Então, atualmente, os carros híbridos mais comuns, que são tanto motor de combustão interna quanto motor elétrico, dá-se prioridade à energia elétrica e aí usa aí consome gasolina, diesel, etanol, gás natural que seja, quando tiver quando tiver uma quantidade insuficiente de energia elétrica. Mas aí a pessoa tem que tem que saber que como está sendo usado uma situação de emergência, então não dá para usar o carro de uma forma esportiva, né? Só uma forma assim, digamos, econômica, uma velocidade aí limite, tá? Exemplos aí de geração de energia elétrica usando ar comprimido, feitos em oficinas, né? Uma forma mais convencional. Aqui motor a ar, né? Aí depois vocês veem aí vê aí sozinhos, né? A partir de um certo ponto, os vídeos podem aparentar ser repetitivos, tá? Eu não vou ficar falando de cada um deles aqui, senão o vídeo fica muito longo, né? Fica muito maçante. Apresentação do IP50. Né? Então, aqui uma demonstração, né, de como funcionaria aí, né, um sistema de armazenamento de energia usando ar comprimido. Tá? Também consta lá nessa página lá do EAD, né, a versão mais antiga, tá? Eu não vou entrar em detalhes também não, mas é bem legal porque ele é bem didático, né? Mostra a rotação do motor, da tensão corrente do compressor, enfim, né? Tá. Depois vocês veem. Que mais? O que tem assim de diferente que seria bom mostrar para vocês? Vamos lá. Até mesmo, né, falei até agora de ar comprimido, mas nada impede também de armazenar, entre aspas, ar líquido. Tudo bem que
ao comprimir o ar, né, a liquefazer, né, primeiro, aí uma das frações sai na frente, né? Desculpa, não lembro de cabeça qual que liquefaz primeiro, se é o gás oxigênio ou o gás nitrogênio. Mas nada impede de armazená-los para depois ser utilizado aí para recuperação da energia elétrica, né? Mas eu imagino que o consumo de energia seja muito mais alto, né? Mas é uma alternativa. Bom, aqui, por exemplo, né, um exemplo de um sistema de armazenamento de 1.600 gigawatt-hora de energia. Claro que vai depender da área, né? Raio, por exemplo, se for pensar em uma represa tendendo a ser um cilindro, mas também, claro, levando em consideração a sua altura, né? Então tá aqui, ó, energia proporcional à quarta potência do raio, né? Então, quanto maior o raio, maior a energia armazenada. Tem aqui a relação entre a altura do nível da água versus a altura do nível da água, né? Está relacionado também à energia armazenada. Tá? E reforçando mais ou menos a mesma coisa que eu mostrei anteriormente, tá? Que, claro, né, vai falar sobre as vantagens do armazenamento de energia usando a água. Então, tá aqui. Aqui, como se fala, né, a forma construtiva, tá? Até mesmo fala do processo, perfuração, né? Não vou entrar em detalhes dessa parte aqui, tá? Mas é isso. Até mesmo aqui o quanto o investimento, né, digamos, aí dá para fazer até cálculos de análise de viabilidade econômica, enfim, mas vamos falar aqui, né? Por exemplo, a relação, né? Quanto maior o raio, muito maior a energia armazenada. Aumenta-se também até a pressão, né? Porque a altura da coluna d'água aumenta. É isso que quis dizer aqui. Aqui, vantagens. Eficiência, aqui está falando de eficiência de 80%. Diz aí, né, que impacto ambiental é baixo, pequena pegada ecológica, aqui armazena até 2 megawatt-hora de energia por metro quadrado, tecnologias conhecidas, enfim, né, uma tecnologia já até desenvolvida, já bem consolidada, que está dizendo aqui. Tá? Então é isso. Vamos lá. Agora aqui, bom, algo parecido, né? Algo semelhante aqui. Tudo aqui sobre armazenamento de energia hidráulica. E aqui, por exemplo, nesse vídeo, e faz uma comparação com as outras fontes. Claro que é muito relativo. Se comparar, por exemplo, bateria eletroquímica, vai depender da tecnologia usada, lógico, né? Enquanto vai carregando aqui, eu vou falando dos outros. Aqui, ó, energia solar. Pode ser o que? A geração de energia fotovoltaica, elétrica, ou até mesmo, né, pegar o calor e alimentar óleo térmico, por exemplo. Tem uma acumulação, tá? Aqui já mostra a comparação por si só. Quanto de energia pode ser armazenado em uma determinada área. Aqui a mesma coisa aqui dos vídeos anteriores. Eu até vou avançar bem aqui. Aqui, que vocês podem ver, relação entre energia armazenada versus volume ou área, né? É o que está dizendo aqui. Comparação, né? Isso é um vídeo, deve ter, sei lá, uns 10 anos, né? Algumas coisas devem ter mudado. A relação, né? Capacidade, o custo da energia armazenada versus o custo da potência. Aparentemente, o custo do investimento da bateria é mais barato, só que a energia armazenada torna-se essa solução mais cara. Aí, no caso, a água, central hidrelétrica reversível é caro em ambos, e compensação ar comprimido, investir torna-se caro, mas o custo de armazenamento é barato. Tá aqui, ó. Tanto que nos carros com o dia movidos a ar comprimido, falo que são carros, digamos, que o custo, né, do seu uso, né, é barato.
tá? Digamos em reais, o quilômetro rodado, enfim. Tá. E é isso, tá? Por enquanto desse vídeo, é isso que eu queria mostrar para vocês. Depois vocês viram os outros aqui, como eu falei, né, da energia solar concentrada, tá? Flywheel, né? O que seria flywheel? Também chamado de volante, é um sistema de armazenamento de energia mecânica. Geralmente pega-se energia da frenagem, tá? Para armazenar por meio para armazenar essa energia por meio de uma energia rotativa, né? Então a rotação do flywheel aumenta e ao consumir essa energia, a energia rotativa vai para a energia mecânica para alimentar as rodas, né? Então uma alternativa também ao ar comprimido, a energia elétrica, ao ar comprimido, energia elétrica, enfim. Em suma, é assim, quanto maior o veículo, mais viável é essa tecnologia, porque nós estamos falando em peso, né? Porque o flywheel, ele armazena a energia de acordo com a sua inércia, e a inércia está relacionada à massa e às dimensões dela. Então, no carro pode ter apenas o flywheel, ou até mesmo pode ter um por eixo ou um por roda, tá? Então, tá mostrando mais ou menos da forma como está aqui, tá? Então, flywheel seria um dispositivo como esse que está mostrando agora, né? A primeira parte que é maior é a transmissão, tá? Aí tem o flywheel, tem o azul que é o... Ah, desculpa, o flywheel agora. Esse cinza aqui, o motor é em azul, né? E só que é uma coisa, né? É um dispositivo puramente mecânico. Então, o mecânico ele tem rotação, tem rolamentos, tem atrito com o eixo. Então, a tendência de ter desgaste é maior, tem que tomar muito cuidado com o ruído, então tem que ser uma tecnologia bem avançada. Porque com desgaste, atrito com eixo, rolamentos, etc., ou mancais, a tendência é a tecnologia ser menos eficiente. É o que vocês estão vendo aí, ó. O flywheel está rodando mais rápido, né? Só para ver aí, né, a rotação aqui. E quando precisar, ela diminui essa rotação porque ela transfere energia para as rodas. Vocês vão ver daqui a pouco. Aí, ó, as rodas estão movimentando, né? E a rotação do flywheel vai diminuindo. E aqui, né, a carga vai caindo até zerar, né, no lado esquerdo, e aqui é rotação, não sei se é rotação, né? Enfim. E aí termina a energia do flywheel, aí o motor volta a funcionar. Motor de combustão interna, por exemplo. Tá? Então essa aí é uma outra solução também. Mas assim, o flywheel é uma forma, né, melhor dizendo, né, flywheel nesse exemplo, é uma forma de energia quase que instantânea para ser armazenada em curtos períodos de tempo. Mas aqui também tem vídeos mostrando uma forma de usar a energia do flywheel em períodos mais longos. Aí é bom ter essa tecnologia em tanques a vácuo, mancais e rolamentos magnéticos, exatamente para não ter o contato com o eixo, aí com isso diminuir o atrito, enfim, né? Aí pensando também em armazenamento por questão de horas. Começa a girar fora do horário de pico para depois essa energia ser usada no horário de pico, né? Se conectado à rede elétrica. Aí tem outros vídeos aqui de flywheels, né? Armazenamento de energia cinética, aí, no caso, em veículos. Tá? E embaixo, para quem aí tem o CARES, né, que é Sistema de Recuperação de Energia Cinética também da frenagem, só que o caso do CARES é uma forma de armazenamento eletroquímica, tá? Exemplos aí do uso em carros da Ferrari, né, Fórmula 1, quando os pilotos usam aí para acelerar, né, nos retões, né? Tudo bem, né? Tá em italiano os vídeos, né? Mas assim, vendo os vídeos, eles são didáticos, a meu ver. Né? Termoacumulação, infelizmente, tem um vídeo que saiu do ar, mas basicamente seria o quê? Sistema de armazenamento de calor ou frio, tá? Num ambiente doméstico. No Brasil, imagino que seja viável economicamente, porque o custo do investimento é muito alto para de pequenas variações de temperatura. Mas é uma forma, tá? Usando sistemas de bomba de calor, para quem já fez, por exemplo, termodinâmica, que eu estou falando, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas, basicamente, armazenamento no subsolo, por exemplo, né, de água, de fluido quente ou fluido frio. Melhor dizendo, né, se for, por exemplo, no verão,
pega-se o calor do ambiente doméstico e injeta no solo. Se for no frio, é o contrário, o calor do solo vai para o ambiente doméstico, tá? Se for, pode pensar dessa maneira também. Ou também, né, ter um tanque de óleo térmico armazenando fluido quente ou até mesmo fluido frio, né? Que aí já acho que é mais fácil de entender. Bom, tá aqui alguns vídeos, tá? Que estão disponíveis aí para vocês, né? Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Para tirar dúvidas, tá? Eu vou deixar de compartilhar aqui e vou interromper o vídeo, tá? Daqui a pouco eu faço outro.